Meira da Tarde, quero apresentar para vocês nosso professor do programa de hoje, que é o Dr. Antônio Carlos Lerário. Falei certinho o seu sobrenome. Um endocrinologista, diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ainda perguntei para ele se era diabetes ou diabetes. Tanto faz, tu me falou. Agora, só pode me explicar, porque de agora, dia 17 de novembro, temos aí no calendário, 14 de novembro, desculpa, o Dia Mundial de Diabetes. Obviamente, quando a gente marca esse tipo de data, é realmente para se fazer reflexões, se aprender, se conversar e passar a informação, porque, e principalmente aumentar a conscientização das pessoas com relação à doença, né? O que é a diabetes? Diabetes é uma doença crônica bem frequente em que o indivíduo não consegue manter aquela taxa de açúcar dentro do intervalo normal, que em geral vai até 100, de 70 a 100 miligramas. Que a gente constata isso por exame de sangue. Em geral por exame de sangue. No Brasil, quantas pessoas são portadoras de diabetes? Se estima mais ou menos 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas? Mas o que é pior é que esse número vem aumentando. A gente estima que em mais 10, 15 anos vai aumentar mais 50%. Agora, existem vários tipos de diabetes. Sim, 10% das pessoas têm aquele diabetes do jovem, o chamado diabetes tipo 1. Mas 90% é aquele adulto, que aparece geralmente depois dos 40, 50 anos de idade. Geralmente depois dos 40. Mas a gente agora estava aqui, antes de começar a conversar com o senhor, eu estava fazendo uma listinha de quem a gente conhece famoso, que já até publicamente falou que tem diabetes, e uma das pessoas que a gente viu aqui é aquela atriz americana, negra magrinha, Halle Berry, e jovem, então magrinha e jovem. Eu, por ignorância, tenho na cabeça que só é com pessoa mais velha e gordos. Não, é a maior parte, como eu falei, 90%, mas 10% são jovens e magros. Jovens e magros. Inclusive não só ela, como o ano passado a Miss América também era diabética. Declarou que tinha diabetes. Quais são os sintomas da diabetes? Como a pessoa percebe que ficou diabética? Em geral, o indivíduo ele tem muita fraqueza, ele urina muito. Eu falei agora uma coisa aqui, a gente fica diabético, a gente nasce diabético? Não. O indivíduo se torna diabético durante alguma fase da vida dele. Então, quais são os sintomas? Então, ele urina muito, tem muita sede, tem muita fome e emagrece de uma forma inexplicável. É claro que se a gente faz uma dieta para emagrecer, a gente tem que emagrecer mesmo. Mas se o indivíduo não faz dieta e vai perdendo peso inexplicavelmente, ele tem muita chance de ter diabetes. Tem dores nas pernas, fraqueza. E geralmente isso vai levar ela a procurar um médico e descobrir que tem diabetes. Mas 50% das pessoas têm diabetes e não sabem. Isso foi com uma pesquisa... 50%? Cara, metade das pessoas que estão aqui dentro... Não, metade das pessoas que têm diabetes. Metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Isso foi uma pesquisa que foi evidenciada há uns 10 anos atrás, em que os visitadores iam à casa de pacientes, em uma amostragem, fazia o exame, se faz com aquelas tiras, com aparelhinho. Facinho de fazer, né? E com isso se identificou que dos que no final se diagnosticou diabetes, 50% nem desconfiava. Cara, é traiçoeiro então, né? Ou a gente não se... Eu acho que o ser humano, a gente presta muito pouca atenção na gente mesmo, né? O corpo tem livro, né? O corpo fala. A gente tem que dar mais atenção para isso. Obviamente a gente vive num país de terceiro mundo, sistema público de saúde é uma porcaria, então a gente fica protelando, né? Ou nas filas. É bom a gente também saber disso, mas eu também acho que a gente percebe muito pouco o corpo. Mas o que a gente está enfatizando esse ano, que todo ano, em novembro, dia 14, isso é um evento mundial. E nós, na sociedade brasileira, acompanhamos o resto do mundo. E a gente sempre tem um tema, ou sempre tem um motivo de alerta. Esse ano é a obesidade. Porque, como foi falado, o serviço de saúde nunca é bom. Ainda mais no nosso país, o serviço de saúde é difícil. Então, o ideal é prevenir a doença. Lógico. O ideal é não ficar doente para não precisar procurar. É tão importante falar da obesidade porque as pessoas levam tão pouco a sério a obesidade, né? Porque vira quase que uma ofensa. Eu tenho que falar sempre com muito cuidado sobre a obesidade, porque vira quase uma ofensa você ligar a obesidade à doença, né?
É claro que tem um monte de gordinho aí, saudável. O mais famoso deles é o Jô Soares, que adora apregoá-la no programa dele, que os índices lá dele de triglicéridos, não sei o que, ele fala um monte, né? Que são ótimos, mas ele é exceção, talvez, né? 80% dos diabéticos tipo 2 são obesos. Ou foram obesos quando diagnosticaram a doença. Então, é muito frequente, quer dizer, muito mais frequente nas pessoas gordas. E o que chamou mais atenção foi que nos últimos 4 anos apareceram alguns estudos muito bem feitos, que pegaram milhares de pessoas, seguiram por um período de 3 a 5 anos e separaram em 2 grupos. O indivíduo fazia exercício, comia menos, perdia 5% do peso, ele fazia 150 minutos de exercício por semana. Não é tanto assim, são 2 horas e meia. Se o indivíduo fizer meia hora de exercício por semana, por dia, 5 dias, ele chega nessa cota. E exercício caminhada já está valendo. E como o estudo foi comparativo, quer dizer, se comparou um grupo de pessoas que faziam essas recomendações contra um grupo que não fazia. Isso daqui demonstrou uma redução de 59% de novos diabéticos. Que ótimo! Quer dizer, naquele grupo que fez exercício, perdeu peso, não é muito, não precisa ficar magrinho, é 5%. Se o indivíduo de 60 quilos perdeu 3 quilos. Isso fez com que o índice de diabetes naquele grupo foi muito menor. Quer dizer, não foi só num estudo europeu, mas também nos Estados Unidos. A gente fala e mesmo do que tomando remédio. Eu sou super adepta da campanha, porque quase todos os dias aqui eu falo que foi coisa que eu aprendi pra minha vida, né? Meia horinha de exercício. Eu também não gosto de academia, mas meia hora de caminhada já é legal. Olha, a gente tem perguntas que a gente fez na rua, né? O povo, né? Fazendo pergunta pro senhor. E você também, que está agora ligado no Melhor da Tarde, queira fazer suas perguntas, fica-se super à vontade. Liga no 93, no Alô Band, 93950505, faça suas perguntas que a gente responde aqui. Vamos aproveitar, né? É todo dia que a gente tem um endocrinologista de plantão aqui no Melhor da Tarde para atender a gente, né? Doutor Antônio Carlos Lerário. Você que tem um endocrinologista, tinha que errar alguma coisa. Eu tô acertando hoje o endocrinologista, que é uma loucura. Pra você que eu treinei. Vou ali só um instantinho e já volto. Tá bom. Dá um copo d'água pra ele. Vamos botar as perguntas da rua já pro doutor começar a responder? A primeira, por favor. Eu gostaria de saber se alimentos diet são melhores para pessoas diabéticas. O indivíduo com diabetes, ele precisa, obviamente, fazer uma certa dieta. Ele pode até comer todos os alimentos, mas ele tem uma certa restrição do uso livre de açúcar e de outros hidratos de carbono. Então, os produtos diet são uma alternativa. Permite com que ele possa se alimentar num alimento que geralmente é muito rico em carboidrato e em açúcar. Então, realmente é uma boa alternativa. Um chocolatezinho diet até pode. Um refrigerante. Mas tipo assim, poder pode, mas não deve? Não, depende. Se ele usa um refrigerante que não tem açúcar, não tem problema. Se ele usa adoçante. O chocolate